Então sinta-se aqui esse povo ovelha, também pertencentes à sua tutela na sua paróquia, ok? Essa é a sua casa. Pai, nós damos graças ao Senhor, porque vamos ouvir a sua palavra. É tão bom ouvir a sua palavra, muito mais quando nós ouvimos de fontes tão limpas, tão claras. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado o pastor Danilo, pastora Mônica, sua família, sua casa e o ministério, não só em Ribeirão, mas tem esparramado tanto do Senhor na América do Sul, na Europa e tantos outros lugares. Obrigado pela vida deles. Obrigado porque eles são instrumentos do Senhor para todos nós. E a gente está muito feliz nesta manhã em poder recebê-los nesse culto e no segundo culto e também lá no norte. Nós te louvamos por eles, em o nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. À vontade, meu amigo. Graça e paz, queridos, bom dia, que alegria estar com vocês aqui, depois de algum tempo longe, mas sempre acompanhando o que Deus está fazendo nesse lugar, celebrando pelas vitórias, pelas conquistas, pela expansão e nos inspirando no ministério e na vida de vocês. Bom, vocês já conheceram a minha melhor metade, a Mônica, ela esteve ontem com as mulheres aqui, a minha parte mais linda, a parte mais bonita da minha vida, a mais crente também, e a mulher que apacenta o meu coração. Nós estamos tão felizes aqui de poder servi-los. Eu tenho duas missões muito especiais nessa manhã. A primeira delas é dar um descanso para o seu pastor, porque esse homem não para. Meu Deus, eu canso só de acompanhar. Eu estou desconfiado que o pastor Jackson já está quase conseguindo alçar a categoria de onipresente. Porque eu estou no Instagram e ele está no Brasil, não, ele está no Egito, não, ele está... E a gente se perde. Mas é porque a paixão dele e da Akemi é muito mais forte do que o cansaço. Isso nos inspira também. Mas eu vou te dar uma trégua só hoje, tá bom? Hoje você pode descansar. E a segunda missão é trazer uma palavra de Deus ao seu coração. É a coisa que mais me honra nessa vida, trazer aquilo que os céus estão falando, com muito temor. Estamos bem, vendo a igreja florescer no Brasil. Você que deixou aquela terra, veio para cá como missionário, não é isso? Eu só consigo enxergar missionários aqui. Não consigo enxergar ninguém que está aqui por causa de dinheiro, de oportunidade de trabalho. Isso é só a desculpa de Deus para te trazer para essa nação. Porque você é um missionário, me alegro que vocês estejam no ano em que estão trabalhando o tema crescimento, discipulado, essa é a minha praia. Da outra vez que estive aqui, ministrei sobre isso. Mas nessa manhã eu quero falar ao seu coração e, quem sabe, atingir uma angústia que esteja paralisando você. Sabe, sempre quando nós nos reunimos num lugar como esse, com o coração que vocês têm, nós devemos esperar que o Espírito Santo faça para além do natural. Devemos esperar cura, devemos esperar libertação. E quando eu digo esperar, não é passivamente esperar, mas estar conectados à frequência do céu, permitindo que Deus faça além do que os nossos sentidos naturais possam capturar. Seus ouvidos vão ouvir a minha voz, mas Deus vai fazer para muito além de mim, Ele já está fazendo. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler essa história tão conhecida, tão inspiradora. É possível que você já tenha passado por esse texto várias vezes, ouvido ministrações. Mas nessa manhã eu quero te mostrar quanta riqueza há em cenários que aparentemente são dominados pela escassez. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la?
diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Preste muita atenção. E vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Diga aleluia. Um milagre que Deus fez. Quantos conheciam esse texto? Certamente a maioria. Um dos milagres que encontramos nas páginas do Antigo Testamento. Eu quero dizer que esse Deus continua vivo, continua operando coisas sobrenaturais. Mas sabe, eu acredito e vendo a intensidade de vocês em cultuar ao Senhor, que todo mundo aqui, pelo menos aqueles que já tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, tem no seu coração um desejo intenso, um desejo dominante de servir a Cristo. Essa é a sua verdade? Normalmente, quando somos conquistados pela graça de Deus, a nossa primeira reação, ainda que seja impossível, é tentar devolver um pouco daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E a melhor forma de fazermos isso é nos entregarmos no altar e nos tornarmos agentes do reino de Deus. Servir a Deus é a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas. Mas muitas vezes, nesse exercício, nós somos confrontados, quem sabe até surpreendidos com circunstâncias que não estavam no nosso script. Eu não conheço nenhum crente, por mais santo, por mais consagrado, por mais cheio de fé que seja, que não tem vivido momentos de más surpresas. Momentos em que ele olha para a sua vida e ele percebe claramente que não tem os recursos suficientes para avançar. E foi isso que aconteceu na vida dessa santa, dessa mulher, que eu quero tomar nessa manhã como modelo para nós. Uma crente no Senhor, esposa de um homem de Deus, um discípulo de profeta, alguém que estava dedicando a sua vida ao reino de Deus e ao ministério. E esse seu esposo, como lemos aqui, morreu. Ela se viu viúva. Ninguém se prepara para esse tipo de coisa. E não apenas isso, já era muito ter que viver o drama da ausência de alguém querido, a carência emocional, sentimental, mas também a falta do provedor da casa, daquele que trazia o pão. Isso já seria o suficiente para trazer algum tipo de angústia no seu coração. Sabe, irmãos, eu queria muito dizer que você se converte a Cristo, Ele lhe coloca numa bolha, Ele lhe protege de todas as aflições, mas eu não posso dizer isso, porque não é verdade. A verdade é que o Senhor está conosco em todas as nossas provações. A verdade é que Ele não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Antes, com a provação, com a tentação, Ele dá o livramento. Mas nós não somos colocados numa bolha de isenção, até porque aí não cresceríamos, até porque aí nós não teríamos as experiências com Deus do sobrenatural. Eu não sei se você concorda comigo, mas normalmente para ter milagre tem que ter perrengue. Se você quiser anotar, isso é uma palavra de sabedoria. Põe o nome do filósofo aí. Para ter milagre tem que ter perrengue. Eu nunca vi Jesus chegar a um ambiente, numa casa, e perguntar, está tudo bem aqui? As pessoas respondem, tudo bem, Senhor, graças a Deus.
Aqui estamos todos com saúde, o dinheiro está sobrando, a família está em harmonia, estamos vivendo os melhores dias da nossa vida. Aí Jesus fala, mas eu vou fazer um milagre assim mesmo. Não tem esse tipo de história na Bíblia. Certamente os milagres acontecem quando há um drama, quando há uma necessidade, quando há uma aflição. Então nós precisamos das aflições. Eu não estou querendo aqui lhe incentivar a buscar aflições, mas você sabe que elas vêm. E você precisa estar preparado para elas, para ser um vencedor. Nós gostamos das expressões, sabe, de triunfo que homens como Paulo deixaram registradas, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas que coisas são essas? Bem, eu posso tudo. Eu posso passar por necessidades, eu posso passar por aflições. Essa mulher estava passando por algo assim. E como eu disse, não apenas a falta do esposo, mas algo que certamente a angustiava ainda mais, era a possibilidade de ver os seus filhos levados como escravos, porque o seu marido partir e deixar uma dívida, e segundo as leis da época, um credor podia levar os filhos de quem lhe devia, se aquela pessoa não tivesse os bens suficientes para pagar. Então eu vejo aqui muitas mães, quantas são mães aqui? Imagine os seus filhos sendo levados como escravos. Que angústia! E essa mulher, ela busca um homem de Deus. Sabe, queridos, quando nós nos vemos assim, nessas circunstâncias, quando nós somos surpreendidos por problemas, por desafios que parecem muito maiores do que as nossas possibilidades naturais. É sobre isso que eu quero falar. Quando você olha para a sua necessidade, quando você olha para um desafio e depois você o compara aos seus recursos, sejam recursos financeiros, sejam recursos físicos, de saúde, sejam recursos emocionais, relacionais, você olha e diz, eu não tenho o suficiente para superar isso. Eu estou encantuado. E é muito fácil que nessas situações nós nos entreguemos à vitimização. Se há um pastor que prega com constância contra o vitimismo, o coitadismo, sou eu. Porque tenho observado ao longo do tempo que o coitadismo, ele paralisa as pessoas, ele bloqueia todas as fontes de fé. Quando eu assumo o papel de vítima de uma situação, seja ela qual for, eu abro mão de ser um protagonista na fé. Porque eu sou vítima. A vítima não pode fazer nada, é refém das circunstâncias. E há algo que Deus quer que nós aprendamos e praticamos, queridos. É a sermos, não termômetros, mas termostatos da nossa vida e da vida de quem está à nossa volta. Você sabe a diferença entre um termômetro e um termostato, não é? O termômetro simplesmente mede a temperatura. Ele é refém do ambiente, ele é refém das circunstâncias. Ele só acusa o que está acontecendo. O termostato não. O termostato muda o ambiente, muda a temperatura. E você foi chamado para ser um termostato de Deus. Isso vale para a sua vida, vale para a sua família, vale para a sua igreja e vale para essa geração a qual você é enviado como discípulo de Jesus Cristo. Então, veja bem, por mais dramáticos que sejam os problemas que lhe surpreendem na vida, não se ponha na condição de vítima. Porque problemas no reino de Deus são sinônimo de oportunidade. Eu vou falar de novo. No reino de Deus, problemas são sinônimo de oportunidade. Mas isso funciona na vida daqueles que têm fé. Fé é aquela confiança, muitas vezes ilógica. Alguns dizem que a fé é um salto no escuro. Eu não penso assim, eu penso que a fé é um salto na luz. Você não enxerga nada, da mesma maneira, é tanta luz, mas você salta sem ter base na lógica. E nesse primeiro culto da manhã aqui, eu estou aqui para estimular a sua fé.
E para incentivar você a levantar os olhos um pouco mais, veja bem, essa mulher tão aflita, com um problema real. Não estou falando de negar os nossos desafios. Não estou falando sobre nós fazermos de conta que não temos problemas. Estou falando sobre nós encararmos, quando a palavra de Deus diz que Abraão, sendo velho e levando em conta o fato de ser velho, ele creu. Então nós levamos em conta, mas acima de tudo cremos. E por um momento, essa viúva, ela foi tentada a resumir a sua vida numa frase: eu não tenho nada. Quando o profeta Eliseu lhe pergunta o que você tem em casa, o seu primeiro ímpeto, porque era assim que ela se sentia: eu não tenho nada. Essa foi a sua primeira frase. Talvez o desabafo do seu coração. Mas ainda bem que ela não parou por aí. Ela disse: eu não tenho nada, mas lhe veio à memória algo, uma pequena coisa. A tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite. Diante da necessidade que ela tinha, uma dívida enorme, ao ponto de que os seus filhos estavam sendo levados ou ameaçados de serem levados escravos. Então a dívida era grande, os bens que ela tinha não eram suficientes para pagar. Então o pouco de azeite que ela trazia, que ela tinha guardado, de fato parecia nada, mas era alguma coisa. E sabe, eu penso que ao dizer tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite, ela resistiu ao apelo do coitadismo e passou a apresentar a Deus o que ela tinha, ao invés do que ela não tinha. Sabe, muitas vezes nós estamos fazendo o caminho errado, nós estamos nos aproximando de Deus e apresentando a Ele o que nós não temos. Eu sempre digo que Deus não se move pelo nosso sofrimento. A mão de Deus é movida pela nossa fé. Se você coloca o seu sofrimento diante de Deus, você pode atrair até a compaixão de Deus, mas você precisa da mão dele, e a mão dele só se move quando você tem fé. E a fé sempre tem que se expressar em algo. Normalmente, quando Deus vai fazer um milagre em nossas vidas, Ele precisa de algo que nós colocamos. Eu não sei porque Ele decidiu fazer assim, mas Ele decidiu fazer assim. Ele quer sempre parceria. Deus quer que você participe das coisas grandes que Ele vai realizar. E foi a partir da perspectiva de alguém que tinha pouco, mas que tinha, que o Senhor fez um milagre de abundância. Como nós vimos aqui, a multiplicação aconteceu e aquele azeite se multiplicou de tal maneira que a mulher pôde pagar a dívida, imagine, e pôde viver do resto. Foi de fato algo muito sobrenatural. Mas o sobrenatural só aconteceu porque ela percebeu que tinha algo, e eu vou lhe mostrar aqui que ela tinha mais do que um pouco de azeite. Muitas vezes, quando olhamos para a nossa condição, nós dizemos: eu não tenho nada, eu não tenho vigor, eu não tenho saúde, eu não tenho força emocional, eu não tenho sequer vontade de levantar da cama e trabalhar. Eu não tenho mais argumentos com esse meu filho que distanciou seu coração não apenas de Deus, mas também de mim. E parece estar em outro planeta. Eu não sei mais o que falar, eu não tenho mais recursos para abençoar esse casamento que parece que já se foi. Nós só moramos na mesma casa. São situações que muitas vezes assaltam os bons servos do Senhor. Essa mulher, ela tinha mais do que nada. Ela tinha mais do que um pouco de azeite. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Em qualquer circunstância, escuta isso, você sempre terá muito se você tiver um histórico de fé. Diga, histórico de fé.
Eu digo isso porque ao procurar o profeta Eliseu, essa mulher tinha um argumento a seu favor. Ela diz aqui no versículo 1, meu marido morreu, mas tu sabes que ele temia o Senhor. A primeira coisa que essa mulher faz, depois de colocar o seu drama, o meu marido morreu, eu não tenho mais a sua companhia, mas eu tenho a meu favor a história que ele construiu em Deus. Eliseu, tu sabes que ele temia ao Senhor. Amado, quando você teme ao Senhor, e essa expressão eu creio que é bem entendida aqui, temer ao Senhor tem a ver com servir ao Senhor, tem a ver com levar Deus a sério na nossa vida. Para mim, essa é a definição mais simples de temor ao Senhor, levar Deus a sério. Você leva Deus a sério? Se você leva Deus a sério, então as suas atitudes são construídas em torno de agradar ao Senhor, de servir ao Senhor. E não tenha dúvida, escuta o que eu estou te dizendo, não tenha dúvida, enquanto você serve ao Senhor, você acumula um crédito diante de Deus. Você acumula um crédito diante de Deus. Eu gosto de ver aquele velhinho chamado Caleb, que chega para Josué e diz, Josué, você se lembra que 45 anos atrás, eu pisei nessa terra e eu visitei um monte, e Moisés me prometeu que esse monte seria meu. Pois então, aqui estou eu, 85 anos, a força que há em mim é a mesma que quando eu tinha 40. E ele diz, dá-me esse monte. É uma promessa que eu guardo, os meus irmãos já entraram na posse da terra, eu já os ajudei em suas lutas, e agora eu quero fazer a luta pela minha própria conquista, dá-me esse monte. Mas eu acho lindo, quando ele usa o argumento da perseverança, ele diz, eu perseverei em servir ao Senhor meu Deus. Muitos dos meus irmãos voltaram atrás, muitos desistiram da fé, mas eu por todo esse tempo perseverei em servir ao Senhor meu Deus. Um testemunho acumulado. Saiba que enquanto você serve ao Senhor, enquanto você leva Deus a sério, tudo está sendo registrado no céu. E ainda que isso não impeça os seus perrengues, no meio dos seus perrengues, isso pode ser acessado como uma conta. O temor dessa família era conhecido, era público. Tu sabes, Eliseu, que o meu marido temia o Senhor. Davi certa vez disse, eu nunca vi o justo mendigar o pão. O justo é um crédito. Talvez alguém aqui um pouco mais cuidadoso teologicamente diga, pastor, você está falando sobre justiça própria, sobre merecer coisas. Onde é que entra a graça de Deus? Não, de fato, queridos, se eu estivesse aqui dizendo que você acumula créditos diante de Deus pelas suas obras de justiça, sem o sangue de Jesus, eu estaria lhe enganando. Porque as nossas obras de justiça, sem a graça, são como trapos de imundícia diante do Senhor. Mas uma vez que você foi lavado e regenerado pelo sangue de Jesus, tudo o que você faz na presença de Deus é registrado e vira crédito para o seu futuro. É por isso que nós recebemos o incentivo da palavra de sermos sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Diga para esse seu vizinho, no Senhor o seu trabalho, o seu temor, a sua fidelidade nunca será vã. Amém? Então essa mulher, ela tinha um testemunho. Veja, então ela já tem alguma coisa, ela tem um crédito, um histórico de fé. Mas você, meu irmão, também tem muito quando você tem líderes espirituais. Diga comigo, eu tenho muito se eu tenho pastor. Diga, eu tenho muito se tem profeta na minha vida.
Muita gente não entende isso. Nós estamos vivendo naquele tempo em que muitos crentes se dizem crentes. Quando o censo bate à sua porta e faz a pesquisa, eles dizem: não, eu sou evangélico, sou cristão. E qual é a sua igreja? Eles dizem: não, eu não tenho igreja, eu não tenho pastor, a minha linha aqui é direta com Deus. Eu não consigo enxergar isso na palavra. E a verdade é que ter profeta na nossa vida, que ter cajado sobre nós, que ter gente de Deus com maturidade, com visão profética, que possa interferir no meio das nossas crises, inclusive. Essa mulher, ela sabe a quem buscar no dia da sua angústia. Ela vai a Eliseu. E Eliseu não era um estranho. Ela não tem que se apresentar, muito prazer. Não, não. Ela é conhecida do profeta. Ela olha nos olhos dele e ela diz: tu sabes que o meu marido servia ao Senhor? Ah, meu irmão, eu acho que muitos de vocês têm testemunhos a esse respeito. Como é bom quando nos dias das nossas aflições, quando a nossa cabeça está cheia de questões, e nós temos gente de Deus madura, nós temos profeta na nossa vida, com quem nós podemos nos aconselhar, receber uma palavra, receber uma oração, ser fortalecidos. Quantos entendem isso? Eu não sei se você já prestou atenção, mas de capa a capa na Bíblia você é tratado como ovelha. Já pensou nisso? Porque Deus resolveu nos chamar de rebanho. Porque Deus resolveu nos chamar de ovelhas do seu pastoreio. Por que Ele não inventou outro bichinho aí? Porque esse é o nosso caráter. Ovelhas precisam de pastor. Um dia Jesus olhou para os seus discípulos, eles estavam cansados. E esse texto é muito importante para nós, Jackson, porque para mim é a base teológica, a base bíblica para férias. Férias tem base bíblica, viu, irmãos? Porque Jesus, vendo que os discípulos estavam cansados, ele disse: vocês estão cansados, não tem tempo nem para comer, vamos a um lugar à parte descansar. Isso é férias, não é? Imagine um resort com Jesus, 7 dias. Uau! Os discípulos devem ficar muito alegres, porque a Bíblia diz literalmente isso: eles estavam exaustos e não tinham tempo sequer para comer. Assim estamos nós às vezes. Jesus se preocupa com os pastores. Então Jesus, ele sai com os discípulos, mas o problema é que a multidão descobriu para onde eles iam. E quando eles desembarcam, a multidão cruza o caminho. Eu quase posso ver Pedro dizendo para a turma: aí pessoal, sujou. Sujou, eu conheço esse cara. Aí está a multidão, ele não vai resistir, ele vai querer servir a cada uma dessas pessoas. E foi o que aconteceu. Mas por que aconteceu? Porque Jesus adiou um pouco as férias. Mateus 9:36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor se veem aflitas e desamparadas. Eu quero que você entenda isso, porque isso é uma chave espiritual. Cada vez mais pessoas frequentam igrejas, se colocam debaixo da influência de líderes, mas sem nenhuma intenção de fato exporem suas vidas. Elas apenas se sentam em auditórios, domingo após domingo, para receber uma boa palavra, como se a igreja fosse assim, uma loja de conveniência, um supermercado, onde você se abastece uma vez por semana. Mas o projeto de Deus para a igreja vai para muito além de um auditório. Deus nunca pensou na igreja como um auditório, onde você fica aí olhando para a nuca do seu irmão e assistindo um pastor de longe pregar. Ainda que isso seja necessário e que Deus use esse ambiente. Mas igreja é casa, igreja é família, igreja é lugar de paternidade e filiação. Igreja é lugar de relacionamento de olhos nos olhos. Igreja é lugar onde nós, ovelhas, todos nós, ovelhas, nos submetemos a um cajado.
Obedecei aos vossos guias, não é esse o conselho de Paulo, do escritor aos Hebreus, que alguns dizem ser Paulo? Obedecei aos vossos guias, porque eles velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas a Deus, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos aproveitaria. Essa mulher, ela vem a Eliseu, e Eliseu lhe pergunta: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Sabe, se há uma riqueza nas nossas vidas, é termos sobre nós pastores e pastoras que têm um coração para as nossas necessidades. E conhecendo os seus pastores aqui, eu posso dizer: vocês são um povo bem-aventurado. Vocês sabem do coração desses homens e mulheres que estão aqui servindo nesse altar. Seu pastor é um pregador fenomenal. Eu fico impressionado como Deus o usa. Mas posso te dizer algo que me impressionou mais do que a performance do Jackson nos púlpitos pelo mundo afora. Me impressionou, desde a primeira vez que vi aqui em 2019, me impressionou os bastidores dessa igreja. Me impressionou a maneira como ele cuida de cada pessoa, e não apenas ele, mas todos aqueles que o seu cajado levantou, o abraço que dá, a preocupação que tem com cada um, a disponibilidade de servir, ainda que o tempo seja escasso. Isso é bênção demais. Você nunca deve desprezar. Você tem muito quando tem pastor, porque quando tem cajado sobre a sua vida, você tem proteção espiritual, você tem direção profética, você tem consolo para as suas angústias, você tem apoio. Muitas vezes alguém me procura dizendo: pastor, eu estou vivendo um drama, e compartilha. Em certas ocasiões vem uma direção, em outras vem um amor paternal. Eu não sei o que direcionar, mas um abraço, o acolhimento de alguém que tem autoridade, muda a nossa alma, nos fortalece. Ovelhas que têm pastor tem muito. E eu espero que você desfrute disso. Porque se está passando por uma angústia hoje, ou se vai passar por uma angústia amanhã, ter um profeta a quem buscar fará toda a diferença. E fará parte, sabe, da equação do milagre. Porque o milagre muitas vezes vem por uma palavra liberada, por uma imposição de mãos. Eu creio nisso, e você? Essa história me ensina também, queridos, que nós temos muito quando nós temos o suficiente para começar. Diga: eu tenho muito quando eu tenho o suficiente para começar. É que normalmente nós olhamos para os nossos desafios e olhamos para os nossos recursos e dizemos: eu não tenho o suficiente para resolver. Isso é uma verdade absoluta em muitas situações. Eu não tenho o suficiente para resolver, mas eu tenho o suficiente para começar. Eliseu perguntou a essa mulher: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que seria uma vasilha de azeite para resolver uma dívida tão grande? Nada. Mas o que é uma vasilha de azeite colocada nas mãos do Todo-Poderoso? Nós precisamos ajustar o nosso foco. E nós precisamos enxergar as circunstâncias da nossa vida e os recursos que nós temos como sementes de milagres. Essa história de eu não tenho, não existe. Escuta aqui, pode parecer radical, mas é verdade. Não existe um ser humano nessa terra que não tenha nada. Nenhum. Todo ser humano tem alguma coisa que pode ser colocada nas mãos de Deus. A questão é que nós às vezes ficamos tão tomados pela angústia. Lembra daquele paralítico que jazia? Havia 38 anos à beira de um poço. Ele tinha fé, porque esperava há tanto tempo. Mas era uma fé passiva. Ele simplesmente esperava. Então Jesus se apresenta. Imagina estar diante de Jesus. E a Bíblia diz que ali no poço de Betesda, Jesus lhe faz uma pergunta aparentemente até impertinente.
surpreso com o fato dele estar assim há 38 anos, era muito tempo esperando. E Jesus lhe pergunta: queres ficar são? Queres ser curado? Que pergunta, não é, irmãos? Se ele fosse um pouquinho desaforado, ele dizia: não, estou aqui tomando sol, 38 anos tomando sol. Esse solzinho maravilhoso aqui de Jerusalém. Não, quando Jesus lhe pergunta: queres ser curado? Qual deveria ser a resposta dele? Sim, agora mesmo. Ele deveria responder como respondeu Bartimeu: que eu vejo, eu quero ser curado. Mas não, ele está entregue ao vitimismo. Ele diz: ah, Senhor, mas sabe, não há ninguém que me ajude. Quando as águas são movidas, sempre corre alguém na minha frente. E mimimi. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: mimimi não é entendido no céu. Nós precisamos ter uma expressão de fé. E a nossa fé começa em colocar diante de Deus aquilo que nós temos, por mínimo que seja. Imagine 5.000 homens famintos numa colina. Você já viu um homem faminto? Hein? Quem já viu um homem faminto? É perigoso, fala a verdade, irmãos. É um negócio perigoso um homem faminto. Haviam 5.000. Fora as mulheres. Porque você sabe que tem mulher que come por 2 homens. É ou não é? Eu não sei aqui no Reino Unido, mas lá no Brasil. E os adolescentes? Pensa. Alguém tem filho adolescente aí? E o prato? Meu Deus. Então, o desafio era enorme. Jesus olha para os discípulos querem se livrar do desafio, chegam com um bom conselho: Senhor, despede a multidão, porque já vai tempo que eles estão aqui sem comer. E Jesus olha para eles e diz: resolvam o problema, deem vocês mesmos a esse povo de comer. Eu fico imaginando o Judas, que era o tesoureiro, e apegado ao dinheiro, já sacou a calculadora do bolso e disse: ei, nós não temos. Seria necessário 200 denários de pão aqui. Não temos. Mas Jesus não está interessado naquilo que você não tem. Jesus está interessado naquilo que você tem. Depois do inventário passado por seus discípulos, super negativo, Jesus pergunta: ok, mas o que nós temos? Eu não quero saber do que não temos. Eu sei que nós não temos pão para essa multidão toda, mas o que nós temos? E alguém lhe diz, provavelmente constrangido: tem um menino impertinente aqui, Jesus, com 5 pães e 2 peixes. Ele está de brincadeira. Mas eram 5 pães e 2 peixes, absolutamente insuficientes para alimentar aquele povo todo, mas completamente suficientes para dar início a um milagre de multiplicação. O que você tem? Um pouco de força, um pouco de saúde, um pouco de visão, um pouco de dinheiro, mas a dívida é enorme. O que você tem, quando colocado à disposição do Todo-Poderoso, é o suficiente para começar um milagre na sua vida. Você tem alguma coisa? Eu queria, especialmente você que está passando por um momento assim de escassez em alguma área, olhe para dentro de si, olhe para os seus recursos, olhe para os seus relacionamentos. O que você tem que pode ser o início de um processo? Comece. Quem começa é você, quem termina é Deus. Vou falar de novo: quem começa é você, quem termina é Deus. Se você não começar, Deus não termina. A fé sempre é ativa. A fé sempre se apresenta. Ela não espera. O que espera é a esperança. É bom, mas se você precisa de milagres, tem que ter fé. Essa mulher diz: eu tenho um pouco de azeite, é o que o Senhor vai usar. Então percebe, eu estou te ajudando a entender que essa viúva tinha mais do que pensava, não é? Ela tinha um testemunho que a acompanhava, ela tinha o suficiente para começar,
ela tinha profeta na sua vida, mas ela tinha mais. Ela tinha conexões construídas. Escuta, você tem muito quando você tem conexões construídas. Do que você está falando, Danilo? Qual foi a direção do profeta? Disse Eliseu no versículo 3, vá pedir vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Então imagine, talvez você nunca tenha pensado nisso. Essa mulher precisava de muitas vasilhas, mais do que possuía em casa. Ela precisava sair pela vizinhança, buscando vasilhas. A Bíblia não diz como foi essa busca, mas fica implícito que ela conseguiu muitas vasilhas, ao ponto de multiplicar o azeite tanto que pagou a dívida e viveu do resto. Foi muita vasilha conseguida com os vizinhos. Embora não esteja escrito na minha Bíblia, eu acho que é óbvio nós pensarmos que se ela conseguiu tantas vasilhas, é porque antes de viver o perrengue, ela construiu conexões. Porque senão, imagine essa mulher batendo a porta da sua vizinha e dizendo, olá vizinho, estou vivendo um problema, um drama, eu preciso de vasilhas, você pode me emprestar o que você tem em sua casa? E a vizinha lhe diz, lhe emprestar? Mas aquela última que eu lhe emprestei nunca voltou. Alô? Alô, que todos os livros emprestados aí... Aí ela corre e bate em outra porta. E na outra porta alguém lhe atende. Ela diz, eu estou precisando de vasilhas, você pode me ajudar? E a pessoa, embora more ali nas redondezas, diz, quem é você? Eu não lhe conheço. Você não é aquela crente que passa aqui na porta de casa sempre com o vidro do carro fechado, ouvindo as suas músicas gospel, com a cara feia, indo para os seus cultos? Uma estranha. Eu estou sugerindo circunstâncias bem plausíveis, você não acha? Mas não, essa mulher, ela encontrou portas abertas. E eu realmente acredito que se ela encontrou portas abertas, é porque antes de viver esse drama, ela abriu essas portas com o seu serviço, com a sua boa vontade, com a sua simpatia, com o seu serviço. Sabe, queridos, nós precisamos entender que nessa vida, e o Senhor quer que sejamos assim, que seja assim, o Senhor quer que nós dependamos uns dos outros. Ninguém aqui foi levantado para fazer a sua carreira solo. Nós precisamos depender uns dos outros. E já que esse é o script, então nós precisamos servir uns aos outros. Você faz bem quando entra no elevador do seu prédio e você diz bom dia para aquele seu vizinho, mesmo que você não saiba muito da vida dele. Você faz bem quando percebe que o velhinho está tendo dificuldade de colocar as compras no porta-mala do carro e você, embora tenha o seu compromisso, você corre lá para ajudá-lo. E quando você vê uma pessoa vivendo alguma necessidade e você ao menos diz, posso orar por você? Isso eu estou falando dos de fora, porque muitas vezes precisaremos dos de fora. Mas imagine na casa de Deus, é por isso que não pode ser uma loja de conveniência, não pode ser um auditório de domingo, precisa ser uma mesa. Isso aqui precisa ser um lugar onde nós percebemos as necessidades uns dos outros e nós nos derramamos uns sobre os outros. E eu vou te dizer uma coisa, se você constrói as conexões, no dia em que você precisar, elas trarão suprimento para a sua vida. Em muitos dos milagres que Deus vai realizar, Ele precisará de alguém, de um terceiro, que possa participar da peça. Tomara que você não seja um desses crentes azedos, que vivem na caverna, vivendo a sua própria vida, sem compartilhar nada, nem mesmo o pouco que tem. Porque quando nós, de fato, construímos relações, elas nos abençoam. Ela conseguiu muitas vasilhas, irmãos. Portas abertas para ela. E como é interessante, Deus poderia fazer de outra forma, mas Ele quis fazer assim, e isso nos ensina tantas coisas.
Mas eu preciso te dizer ainda uma última coisa antes de nós orarmos nessa manhã. Você tem muito, escuta, você tem muito se você tem parceiros dentro de casa. Diga, eu tenho muito se eu tenho parceiros dentro da minha casa. Eliseu disse depois, entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. E nós lemos, essa mulher faz. Sabe, eles precisaram ir, precisaram crer, precisaram agir, precisaram fazer contatos. Mas houve um momento em que a estratégia era fechar a porta e resolver ali dentro os daquela casa. Os que estavam ameaçados pelo mesmo problema. Uma mãe aflita, filhos com medo de serem levados para longe. E eles resolvem ser um. Sabe, nossas casas precisam ser o lugar de maior afirmação que nós temos. Marido e mulher precisam ser parceiros em tudo. Pais e filhos. Às vezes, porque vamos descuidando desses relacionamentos, nós construímos vidas paralelas. Nos nossos dias é muito fácil que o homem esteja ocupado em seus negócios e a mulher também em sua profissão, em seus afazeres, em seus sonhos, e construam vidas paralelas. É comum que o adolescente, o jovem, chegue em casa já com um fone de ouvido que o desconecta do que está acontecendo à sua volta, e ele entra no seu quarto e ele passa horas e horas no mundo paralelo, nos seus games. Nada contra os games, diversão é de Deus também, dependendo de qual seja. O problema é desconexão. O problema é cada um vivendo a sua vida sem se darem conta de que muitos dos nossos desafios são desafios em comum. E como é importante que nós trabalhemos a parceria. Essa mulher, ela não tinha apenas filhos que estavam ameaçados pela crise. Ela tinha filhos parceiros. Perceba que eles não gastam tempo aqui tentando encontrar culpados. Talvez alguém poderia gastar a sua energia dizendo, puxa vida, meu pai falhou. Ele deveria ter deixado provisão. Ele nos deixou numa situação tão vexatória, tão difícil. Não, sabe, há momentos em nossas vidas que nós precisamos esquecer essa coisa de buscar os culpados. E nós precisamos nos fechar uns com os outros e juntos buscarmos em Deus uma solução. Eu sinto que eu estou falando agora ao coração de alguns casais aqui, que estão vivendo crises comuns, mas que não se juntaram ainda para conquistar a vitória. E talvez estejam perdendo o seu tempo em apontar o dedo. O Senhor precisa que você feche a porta atrás de si e que você trabalhe com quem está dentro da sua casa. É aquele homem que está sendo perseguido no emprego, ele tem um chefe que quer mais que ele se dê mal, e ele chega com a cabeça fervendo em casa ao final do dia. Bendito é o homem que tem uma esposa que o abraça, que o beija, que diz, meu amor, eu sinto o que você tem vivido lá naquele quase inferno, mas eu sou contigo, vem cá, deixa eu orar um pouco com você. Feliz é a mulher que, quando esse homem chega em casa, ela está estressada por todo o trabalho, a disciplina com os filhos, e ele diz, meu bem, eu estou aqui para viver a vida comum do lar. A criação dos nossos filhos não é um problema seu, é um desafio nosso. Eu estou aqui para participar. Aliás, homens, mais do que participar, nós estamos dentro de nossas casas para tomar a frente. Porque o apóstolo Pedro diz que se nós não consideramos as nossas esposas como vaso mais frágil, veja bem, vaso mais frágil não é vaso inferior não, viu? Não confundir. Você acha que vale mais uma taça de cristal ou um copo Duralex? Mas Pedro diz, maridos, vivei a vida comum do lar e tratai as vossas esposas com consideração e honra.
Ele diz, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nem a oração que a gente faz funciona se nós não estamos conectados dentro de casa. Famílias boas passam por problemas. Famílias boas passam por crises. Mas é muito mais fácil vencer uma crise quando todos estão juntos em nome de Jesus. Se você permitir um distanciamento entre você e a sua esposa, seu marido, seus filhos, é um grande desafio às gerações. Eu tenho a alegria, a gratidão no coração de dizer que os nossos melhores amigos são os nossos filhos. Nós temos 2, Monique e Gabriel. Monique daqui a pouco estará aqui para o segundo culto. Estão passando um tempo breve aqui. São os nossos melhores amigos. E nós construímos isso ao longo do tempo. E é tão mais fácil vencer os momentos de dor e de questionamento quando nós estamos em unidade. Diga, eu tenho muito se eu tenho parceiros dentro da minha casa. Sabe, queridos, deixe-me dizer algo antes de orar. Às vezes nós não estamos atentos aos dramas que estamos hospedando. Pense em Davi e sua relação com seu filho Absalão. Absalão tinha um coração nobre a princípio, mas ele se tornou o maior rebelde do reino, se levantou contra o seu pai, morreu de uma forma terrível. Mas aquilo foi a construção de uma tragédia. Porque Absalão viu algo que não deveria acontecer dentro da sua casa. Uma irmã sua foi estuprado por um meio-irmão, filho de Davi também, Amnon, você conhece a história. Esse moço fica indignado, mas Davi não está atento, não percebe o seu coração em confusão. Davi está tão ocupado com as coisas de fora, com governar uma nação, que ele não se preocupa em governar a sua casa. Esse moço fica cheio de conflitos até que mata o seu irmão. Antes de matar o seu irmão, ele diz, pai, eu vou tosquear as minhas ovelhas, vem comigo. Quando eu leio essa história, eu fico vendo um jovem pedindo ajuda, quem sabe dizendo, pai, há tantas coisas ruins no meu coração, eu preciso da sua companhia, não me entregue à minha confusão emocional. Eu sinto vontade de fazer coisas que eu não aprendi com você, vem comigo, pai. Mas Davi está desconectado da sua casa. Ele permite que Absalão vá e leve Amnon, e lá ele mata o seu irmão. Davi passa então a cultivar uma mágoa contra o seu filho. É uma longa história, isso daria uma mensagem, mas eu sinto de falar disso no final dessa intervenção minha aqui. Há um momento, depois de passados 3 anos, 2 anos melhor dizendo, em que por insistência dos outros, Davi manda que Absalão venha para Jerusalém, mas diz, eu não quero na minha casa, que ele viva lá na casa dele. Incrível, um homem de Deus, Davi, é um dos personagens mais admiráveis da Bíblia, mas a desconexão com a sua casa trouxe tanta tragédia. E há um momento em que Absalão, angustiado, cheio de culpa, havia matado seu irmão. Ele manda um recado, na verdade ele chama Joabe, ele diz, eu preciso de ajuda, eu preciso de um assessor, eu preciso de alguém que me coloque diante do meu pai. E como ninguém quer vir atendê-lo, sabe o que ele faz? Ele chama os seus servos e manda colocarem fogo num campo de cevada que pertencia a Joabe. Quando aquele incêndio acontece, então Joabe corre à casa de Absalão e diz, o que você fez? Você mandou colocar fogo na minha terra? Ele falou, claro, eu preciso de alguém que me dê atenção. Deixa eu falar uma coisa. Há muitos filhos da igreja, adolescentes, jovens, que estão colocando fogo nos campos de cevada por aí. Estão fazendo coisas absurdas. Eles só querem a atenção dos seus pais. Eles só querem a atenção dos seus pais. Eles querem sentir que fazem parte de uma família. E que os problemas deles, as questões deles, as dúvidas deles interessam. Quando você constrói um ambiente onde pais e filhos conversam, onde pecados são confessados, onde se pode pedir ajuda ou colocar questões sem ser condenado, quando você constrói esse ambiente familiar,
e vem a crise. Meu irmão, é muito mais fácil vencê-la quando dentro de casa nós somos um. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu não sei, é possível que aqui nesse auditório com tanta gente haja pessoas que estão vivendo um momento de escassez. Como eu disse, escassez financeira, escassez emocional, escassez relacional. Quem sabe a solidão tomou você. Quem sabe você sinta que ninguém se importa. Escassez de saúde. Mas nessa manhã o Espírito Santo trouxe um pastor lá do Brasil, um caipira de Ribeirão Preto, para dizer para você que ainda que você não tenha tudo que precise, você já tem o suficiente para colocar diante de Deus. E o Deus que não conhece limites, Ele está aqui para operar milagres na sua vida. Quem entendeu a voz de Deus? Os músicos vão nos ajudar aqui, mas eu quero dar a você a liberdade. Se você está no olho de um furacão, se você foi surpreendido com uma situação que tem lhe angustiado, e você olha para todos os lados e diz: eu não tenho como resolver isso. Mas ao ouvir a palavra de Deus, uma centelha de fé foi acesa no seu coração, e você quer vir para o altar e dizer: meu Deus, o pouco que eu tenho eu vou colocar agora em Ti. Eu quero que você saia e venha mais perto do altar possível. Se você precisa de um cajado e profeta sobre a sua cabeça, amém? Tenha liberdade de fazer isso. Talvez você olhe para a sua vida nesse momento e você diga: não, está tudo bem, pastor. Está tudo bem, agora está tudo equilibrado. Eu não tenho a vida que eu gostaria, mas nenhuma crise aguda. Que bom, glória a Deus. Aproveita esse tempo. Constrói conexões nesse tempo. Angaria crédito diante de Deus. Serve ao Senhor com intensidade nesse tempo de paz. Porque, querido, desculpa, mais cedo ou mais tarde você vai viver um drama. Nós vivemos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não desanimem, eu venci o mundo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Tenha uma conversa com Deus. Se os pastores dessa casa puderem me ajudar aqui, impondo as mãos sobre esses irmãos que estão vivendo um seu momento difícil. Mas eles não estão sós. Tem pastor nessa casa. Tem palavra nessa casa. Querido, você que está recebendo essa oração, por favor, jogue fora o vitimismo. Jogue fora o vitimismo. O vitimismo lhe paralisa. Eu chamei você aqui não apenas para receber uma oração, mas para assumir uma postura. Ponha diante de Deus o que você tem. Faça um inventário rápido agora. O que você tem. Um pouco de fé. Ponha diante de Deus o que você tem. Saúde para se levantar e trabalhar mesmo sem vontade. Então levante amanhã e trabalhe. O que você tem diante do sonho de ser um empreendedor. Você tem uma dívida. Não, mas você tem uma habilidade profissional. Trabalhe com ela. É o pouco que Deus vai multiplicar na sua vida. Ô Espírito Santo, Espírito Santo, a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra opera. E eu sei que a Tua palavra entrou no coração de cada uma dessas pessoas. Tu conheces os seus dramas, Senhor. Tu conheces o tamanho das muralhas que se levantaram, tirando os seus horizontes. Mas nós conhecemos o Teu poder e a Tua misericórdia e as promessas do Senhor que valem sobre a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, visita esse coração que se vê pequeno diante de um desafio. E muda os óculos, Senhor, muda a ótica, muda a visão. Mostra o tamanho da Tua mão, Senhor. Meu Deus, começa a abrir os olhos desses meus irmãos aqui e irmãs, para que eles possam ver o que eles têm, Mostra o que eles têm, Senhor. Oh, amplia nos seus corações o valor daquilo que eles têm.
conexões, amigos, pastor, recurso, ainda que seja insuficiente, já é alguma coisa. 5 pães e 2 peixinhos nas tuas mãos. Ai, que milagre! Vai vir, vai vir. Oh meu Deus. Oh, nesta manhã estabelece uma mudança nessa história. Estabelece uma mudança de perspectiva, Senhor. E começa a operar o milagre, porque quando colocamos diante do Senhor o que nós temos insuficiente, o Senhor começa a operar o que nós não podemos. Começa um milagre agora nessa família. Começa um milagre agora na saúde desse homem. Começa um milagre agora nas emoções desse teu filho. Quebra as cadeias da depressão, da angústia. Opera um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre. Meu Deus, naquela casa onde ele está, onde ele habita, Senhor, libera o poder de milagres ali. Que a mesma graça, a mesma unção que está aqui esteja lá naquela sala, naquele quarto, naquela despensa. Oh, em nome de Jesus, Senhor. E nós te daremos glória por tudo o que fizeres. Meu Deus, eu quero orar por toda a tua igreja, essa casa linda, essa família que o Senhor reuniu nesse lugar, que tem recebido semana após semana uma palavra de fé. Meu Deus, dá-nos estruturas. Dá-nos a todos nós aqui, Senhor, estruturas. Livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, dos grandes dramas. Te pedimos porque o Senhor nos ensinou a orar assim. Mas daqueles que não queres nos livrar, eu te peço, fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor. Dá-nos conexões firmes. Meu Deus, ajuda os teus filhos a construírem um histórico de crédito, de fidelidade, de temor ao Senhor. Se tem alguma ovelha sem pastor aqui, meu Deus, converte o seu coração nessa manhã, porque o Senhor levantou um cajado firme nesse lugar, e nós sempre te daremos honra por tudo o que fizeres, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Diga comigo: ainda que eu não tenha tudo, eu tenho o suficiente, porque o meu Deus é todo poderoso. Celebre o Senhor e dê glória a Ele. Aleluia!